Glória a Deus, aleluia. Livro de Números, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 30, né? 1452 antes de Jesus. Antes da vinda do Cristo, da chegada do Cristo para salvar a humanidade, né? Milagre de Deus estava acontecendo. Até a jumenta estava falando, olha, quem pode com Deus? Glória a Deus, aleluia. Sacrifício, né? Sacrifícios, né? Balaão disse a Balaque: me edifique aqui 7 altares e me prepare aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Há só um altar, quer dizer, a cruz, e não 7. O homem sempre tem a tendência de trocar o que Deus ordenou. Originalmente, por quê? É mais fácil andar conforme a carne que andar conforme o Espírito. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Versículo 2. E Balaque fez como lhe disse a Balaão, e edificar a Balaque e Balaão, né? Quer dizer, e oferecer a Balaque e Balaão um bezerro e um carneiro em cada altar. Deus nunca sanciona uma corrupção da sua palavra, né? Versículo 3, e Balaão disse a Balaque: ponha-te junto do teu holocausto, e eu irei, possivelmente o Senhor me virá ao encontro, e qualquer coisa que me mostrar, te notificarei. E assim se foi a um lugar alto. Onde exatamente esse estava, não nos diz, né? Versículo 4, e veio Deus ao encontro de Balaão, como o fez uma vez, mas não o diz, e este o disse: 7 altares ordenei, em cada altar ofereci um bezerro e um carneiro. Balaão, a Deus, né? Falando com Deus, né? Versículo 5, e o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e lhe disse: volta-te para Balaque, e assim lhe falará, né? E voltando para ele, eis que estava ele junto ao seu holocausto, ele e todos os seus príncipes, os príncipes de Moabe. Essa é a leitura do versículo 6. Agora os estudos. O Senhor ignorou os ditos sacrifícios, exatamente como ele ignora todo sacrifício na atualidade que não seja a cruz. Balaão e Balaque, né? Os dois astuciosos, né? Versículo 7, e ele proferiu a sua parábola e disse: de Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente, dizendo: vem-me, amaldiçoe a Jacó e vem, denuncie a Israel. Satanás não se detém nesse tipo de ataque desde esse tempo até agora. Versículo 8, porque amaldiçoarei eu ao que Deus não amaldiçoa, e porque tenho que denunciar ao que o Senhor não denunciou. A doutrina da primeira profecia de
Balaão é a de Romanos capítulo 9, né? E a que Deus escolheu, contado, separado e abençoado os filhos de Israel, né? Versículo 9: porque do cume das pedras o vejo e das colinas o olharei, eis que este povo habitará só e não será contado entre as nações. E assim foi desde aquele tempo até agora. Israel é diferente de qualquer nação no mundo. E é porque eles são os escolhidos de Deus. Agora só precisa aceitar Jesus para entrar no céu. O caminho agora é Jesus, para Israel também. A verdade é que eles estiveram longe do Senhor durante muito tempo. Entretanto, isto muito em breve mudará. O que acontecerá na segunda vinda? Se aceitar Jesus, vai para o céu. Se não aceitar, fica de fora. É o que vai acontecer, né? Quem aceitar, agora a porta é Jesus. Não tem mais a outra porta. É só uma porta, é Jesus. Ou Israel, ou judeu, ou gentil, tem que aceitar Jesus verdadeiramente. Na hora que ele manifestar. Versículo 10. Quem contará o pó de Jacó? Ou o número da quarta parte de Israel? Morra a minha alma da morte dos retos, e seja o meu fim como o seu. Desde esse ponto de vista, Balaão, mais que provável, só podia ver um dos 4 grandes acampamentos nos quais os exércitos foram divididos. Assim dizem o Targum judaico. Os retos dos quais Balaão fala são os que possuem uma divina justiça, sem mancha. Só se pode obtê-la pela fé em Cristo e o que Cristo tem feito na cruz. Romanos 6, 3, 14. Por dizer isto, Balaão queria dizer que Deus seria culpado se ele não morresse. E infelizmente ele não morreu. A morte dos justos. Romanos. Sempre aparece uma confirmação de Romanos 6, do versículo 3 ao 14. É uma confirmação da mais poderosa, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências,
nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Leitura poderosa na Bíblia. Palavra de Deus. Deus deixou aqui para nós. Versículo 11. Então Balaque disse a Balaão: o que me tens feito? Chamei-te para que amaldiçoes a meus inimigos, e eis que totalmente os abençoaste. E ele respondeu e disse: não observarei eu o que o Senhor puser na minha boca para o dizer. Versículo 13 diz Balaque: rogo-te que venhas comigo a outro lugar do qual os vejo somente, verá a sua última parte, e não o verás ao todo, e dali os amaldiçoarás. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Jesus respondeu a maldição da lei quebrantada na cruz do Calvário, que também tratou com qualquer outra maldição e de toda e qualquer descrição. Gálatas 3:13, pode ler lá, viu? E o levou consigo, versículo 14, ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro, um carneiro em cada altar. Os primeiros 7, ao parecer não sendo suficiente, ele constrói 7 altares, mas enquanto a lei não está completa, em si, a graça está completa dentro de si mesmo. Versículo 15, então ele diz a Balaque: ponha-te aqui, junto ao teu holocausto, e eu irei me encontrar com Deus ali. 16, e o Senhor saiu ao encontro de Balaque, e pôs uma palavra em sua boca. Ele disse: volta para Balaque, e assim tens que falar, segundo a profecia. Veio, versículo 17, e veio a ele, e eis que ele estava junto ao seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. E ele lhe disse: Balaque, o que tem dito o Senhor? Este pagão reconheceu a Jeová como Deus, mas somente entre muitos outros deuses, Versículo 18, então ele proferiu a sua parábola e diz Balaque: levanta-te e ouça, escuta as minhas palavras, filho de Zippor. Versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria, porventura, e não o faria, ou falaria e não o executaria? Deus não muda. Através dos lombos de Abraão e da madre de Sara, o Senhor tinha levantado o povo judeu, embora eles se desviaram, como se diz, eles serão devolvidos, porque Deus havia dito, e ele não mente. Versículo 20, eis que eu recebi mandado de bênção, e ele tem abençoado, e não o poderei revogá-lo. Satanás e todo o seu
poder não pode revogar as bênçãos de Deus sobre alguém que segue um caminho de obediência. Lucas 9, 23 e 24, está lá. Medite lá, viu? Versículo 21. Eu não vejo iniquidades em Jacó, nem vi perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e júbilo de um rei se ouve no meio dele. Refere-se à justificação por fé. Cristo é esse rei, né? Versículo 22, Deus os tirou do Egito e tem forças como a de um unicórnio, Israel. Provavelmente se refere ao rinoceronte africano, né? 23, porque contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como agora será dito de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Nenhuma feitiçaria contra o povo de Deus jamais prosperará, né, irmãos? Versículo 24, eis que o povo se levantará como leoa e como leão se erguerá, não se deitará, até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, 51. Prediz o destino do anticristo. Ezequiel 39, 3 a 5, né? Então, versículo 25. Então Balaque disse a Balaão, já que não o amaldiçoas, nem tampouco o abençoarás. E Balaão respondeu no versículo 26 e disse a Balaque, não te tenham dito que tudo o que o Senhor me disser, isto tenho de fazer? Versículo 27, e disse ainda Balaque a Balaão, rogo-te que venhas, te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem a Deus que dali o amaldiçoes. Versículo 28, e Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que olha para o Gesimon, que é o deserto, né? Versículo 29, então Balaão disse a Balaque, me edifique aqui 7 altares, e me prepare aqui 7 bezerros e 7 carneiros, o terceiro grupo de 7, mas tudo por mera escolha, né? Deus não estava mandando. Versículo 30. E Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Olha, trabalho deles, sacrifício deles, sem Deus pedir, sem Deus aceitar, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todo sempre, assim seja, amém. Pai, povo de Deus, ao Pai do Senhor Jesus, amém.